Vossas Bíblias, na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 1 até o 11. Meu Deus, que tremendo, tremendo, igreja. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui, o porquê que eu me emocionei, porque o Senhor só se confirma. Né? O Senhor só se confirma. Eu orei, eu fiz um propósito de oração, falei, Senhor, eu não posso nada, eu sou muito pequena, mas o Senhor pode todas as coisas. E a palavra do Senhor, ela é grandiosa. Então, se ela é grandiosa, amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo, então? Capítulo 1, versículo 1. Eu gostaria de colocar na NVI. Olha só que bacana, tá vendo, gente? Eu falei, pessoal, coloca na NVI, na versão, porque é a minha linguagem. Vai ficar mais fácil para a igreja estar entendendo, porque eu estava lendo na versão do meu esposo, que é a João Almeida, e ela muda um pouquinho o sentido da palavra. É a mesma, porém fica mais fácil de vocês acompanhar pela minha. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. No 3, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, a sua fé, vamos lá, no 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à fé a virtude ao conhecimento ao domínio próprio a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade e a fraternidade ao amor. Por isso que eu me bananei um pouquinho, porque é muito repetitivo. No 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. 9, todavia, se alguém não as tem, está cego, só a vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar entregando então essa ministração tão preciosa que foi preparada por Deus, não foi preparada por mim. Em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai querido, é no nome do Senhor que eu te entrego essa palavra, meu Deus. Que ela seja aqui plantada nessa manhã. E eu sei, meu Pai, quem dá o crescimento é o Senhor, não sou eu, não é o Ministério de Casais, mas sim é o Senhor. Então receba a nossa adoração, todo o louvor, toda a honra, tudo seja dado ao teu nome, meu Pai. Usa-me nessa manhã como instrumento da tua casa, meu Deus. Eu não posso nada. O meu chamado é maior que a minha capacidade. Então é o Senhor que capacita, é o Senhor que vai me usar nessa manhã a falar com a tua igreja em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, amados. Eu vou limpar minhas lágrimas aqui um pouquinho, né? Ufa, me recompus em nome de Jesus. Que tremendo! Eu amo esse Deus, eu amo esse Deus. E vou estar explicando agora para vocês o porquê dessa carta. O texto aqui está dizendo assim: a certeza de nossa vocação e eleição. Quantos aqui foram chamados pelo nosso Deus? Foi Deus que te chamou, amados. O próprio Deus, Ele nos chama de uma forma tão grandiosa que eu falo, meu Deus, que tremendo.
E eu sinto esse amor que Ele tem por nós. No primeiro capítulo 1, versos 1, nós podemos ver quem é o remetente dessa carta, né? Está dizendo aqui, Pedro, Simão Pedro, servo. Ele que escreveu essa carta. Antigamente as cartas eram escritas, né? E eram feitas em rolo, sabe? Não é igual hoje que nós temos a tecnologia. Então elas eram em formas de rolinhos. Tanto na carta de Paulo também é a mesma coisa, né? Se você for ver, ele que fala lá em cima. Servo Paulo, então na carta de Coríntios, Timóteo, Efésios, Colossenses, todas que Paulo escreveu, está escrito que ele que escreveu. Aqui nós temos a certeza que foi Pedro que escreveu, né? Pedro é um dos 12 discípulos, certo? Então nós sabemos que ele escreveu isso daqui, essa carta preciosa, para que nós tivéssemos aqui hoje o conhecimento. E o que ele me traz aqui nessa carta? Que Deus me revelou. Por volta de 65 a 68 anos após Cristo ter passado por essa terra, Pedro ele já estava com essa preocupação. Eu tenho que alertar a igreja, porque pouco tempo que o Senhor passou por essa terra e as pessoas já estavam dispersas. E faltava pouco tempo para ele partir dessa terra e ele já tinha essa preocupação, que nós não podemos se interter com as coisas. Nós fomos chamados, geração eleita. Nós fomos escolhidos e separados pelo Senhor. Então essa carta é uma carta universal para todos os povos. Ao contrário do apóstolo Paulo, já tinha determinados lugares que ele encaminhava, como eu disse. E Pedro, ele escreveu essa carta para todos nós, todos os povos, geração eleita do Senhor. Amém? E Pedro, eu aprendi muito, eu estava estudando muito sobre ele. Eu falei, meu Deus, que tremendo, como a gente julga, né? Porque nós vemos Pedro como um apóstolo impulsivo. Isso mesmo, vida, me ajuda aí. Um homem impulsivo, turrão. E como ele teve uma imensa contribuição, gente. Eu falo, meu Deus, a gente só se atenta a essas partes. Após 65 a 68 anos que Jesus passou por essa terra, estava difícil lá. Que ele viu aqui e escreveu. Imagine hoje após 2000 anos. Tem mais de 2000 anos que o Senhor se passou por essa terra. Imagine hoje, gente, como que nós vamos convencer o povo de que nós fomos chamados e escolhidos por nosso Deus. Se ali pouco tempo, nem 70 anos, o povo já tinha esquecido do sacrifício da cruz. Já tinha esquecido do que o Senhor fez. O propósito do Senhor, eu vou falar daqui a pouquinho, né, que foi. E eu me pergunto para você hoje aqui. Acredito que cada um de vocês, porque eu já fiz esse questionamento. Falei, Senhor, qual que é o meu propósito aqui nessa terra? O que o Senhor quer de mim? E tanto outros porquês. Só eu que já fiz essa pergunta para o Senhor? Vamos responder. Vai pensando aí, vai pensando aí. E hoje eu te convido a perguntar: qual é o seu propósito nessa caminhada? Qual é o seu propósito? Na hora que eu fui montando esse sermão, eu fui escrevendo. Eu falei, meu Deus do céu, vai ter que ser 2 cultos. Culto parte 1 e culto parte 2. Não vai dar tempo de falar tudo. Mas eu creio que o Senhor vai enxugar aqui. E vai sim colocar e plantar no nosso coração que nós fomos escolhidos. Cada um de você aqui foi escolhido. E você tem uma contribuição. Mas eu não vou contar agora não, calma aí. Nós vamos falar sobre o chamado de Jesus. Jesus teve o seu chamado, que foi cumprido, certo? Qual foi o plano do Senhor ao passar nessa terra? O plano do Senhor foi de nos dar a salvação. Ele veio, operou milagres, deixou aqui o ensinamento. Olha que tremendo. Antigamente essas cartas eram tudo em rolos. Olha só que privilégio que nós temos. Os livros de uma forma organizada, que nós podemos ver, ler, compreender. Olha que cuidado, né? Jesus veio, pregou, deixou exemplo, foi batizado. Ele não precisava de nada disso, porque o Senhor Jesus é santo. Ele não precisava se batizar,
mas ele se batizou para deixar um exemplo a seguir. Tudo que o Senhor fez foi para deixar como exemplo para nós. E ele foi chamado para nos salvar. Jesus tem um plano de salvação, gente. Não só para nós, mas para todos das nossas famílias. Hoje o meu irmão veio, eu nem esperava que ele veio, amados. Olha que tremendo. A salvação é para todos. Todos. Jesus, ele veio. O plano dele era de ser um sacrifício vivo. Por amor a mim, a você. E é por isso que eu louvo a esse Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje. Amém? Louvado seja Deus. Bom, agora vamos tentar responder aquela pergunta que eu falei. Qual é o seu propósito aqui nessa terra? Deus falou para mim, quando nós compreendemos o que Ele quer de nós, Ele se responsabiliza. Porque o seu chamado é maior que a sua capacidade. O plano de Deus, ele não falha. E nós não podemos ter dúvida disso. Quando eu perguntei para vocês qual é o seu propósito, o que Deus quer de vocês, vocês já deveriam ter isso na ponta da língua. Não era para nós pensarmos, né? O que será que Deus quer de mim? Não! Você é um plano de Deus. A sua família é um plano de Deus. Não é quando ele foi chamado, não foi só ele que foi chamado. Foi todos os seus. Chamaram Noé de louco, de perturbado. Você é um louco, de incapaz. Mas o Senhor tinha um plano para ele e entregou na mão dele. Ele é só obedeceu. E é isso que nós temos que fazer, obedecer a voz de Deus. Tá atento ao que o Senhor quer de nós. Ele tem um plano perfeito para mim, para você. E é para todos, gente. É para todos, não é só para mim, não. Eu não sou exclusiva aqui, não. Pastor não é exclusivo. É para todos. E eu percebo, e isso me entristece muito, que pessoas têm desistido do propósito que Ele tem deixado nas suas mãos, que é a família, que é o filho. Eu ouço pessoas falar, não, já está entregue nas mãos do Senhor. Não está, já está na mão do Senhor. Mas você tem um propósito. Você tem um plano de vir buscar pela tua família, de entregar, de orar, de jejuar pelos seus. Ah, mas aqui a cadeira está vazia, ele não está aqui ainda. Ainda não está, mas vai estar sim. Então não fala, eu já desisti. Eu não acredito mais. Não fala mais isso. Porque como o plano do Senhor vai se cumprir na sua vida se você já desistiu? E Ele nos capacita. Então você está aqui representando a sua casa. Chega na sua casa e fala, amor, que tremendo. Filhos, que tremendo que foi a ministração de hoje. A palavra se confirmou com os louvores. Foi uma bênção. Tem que provocar. Nós somos falhos demais, mas tem que provocar. Fala, o que a Joyce está fazendo lá no domingo, todo domingo que ela está lá, né? O que acontece sobre aquele lugar? O que acontece quando cada um de nós está aqui? Você acha que eles não têm essa curiosidade de saber? Por que as pessoas estão lá todo domingo, toda quarta, toda sexta? Alguma coisa diferente tem. E nós temos que passar isso para eles, porque nós somos a carta de Cristo. É isso que está falando aqui nessa carta. Pedro, ele fala que nós somos essa representação do Senhor, e ele vai citar aqui as qualidades. O tema da mensagem não falei o tema. As qualidades de um cristão chamado e aprovado pelo nosso Deus. E essas qualidades vai fazer com que você ganhe muita gente para Cristo. Nós temos que não perder almas, mas sim ganhar através dos nossos testemunhos. E eu vou falar aqui sobre essas qualidades também. Mas primeiro de falar das qualidades, eu vou falar do chamado de Pedro. Pedro, em Lucas 5:11, diz que ali o Senhor viu e o chamou ele e o seu irmão André, para ser não mais pescadores, mas sim pescadores de almas. Ganhar almas para o Senhor Jesus. E como eu disse aqui, Pedro, pelo que eu estudei, ele tinha muito altos e baixos, né? Ele arrancou a orelha de um soldado pela sua impulsividade. No momento que o Senhor estava indo para a cruz, na qual aquele servo do sumo sacerdote foi resgatar o Senhor, e ele pegou-lhe a espada e tirou a orelha do servo.
O Senhor chamou a atenção dele. Por quê? Porque Deus tinha um plano de salvação. E Pedro sabia disso, né? Só que como ele era ser humano, a impulsividade fez com que ele agisse de forma errada. E é isso que acontece com muitos de nós. A impulsividade. Né? Eu estou assim, deixando tomar de conta, que eu vou falar sobre o domínio próprio. E Pedro, eu aprendo muito com ele, porque ele viveu experiências tremendas com o Senhor. Ele pôde ver os seus sinais. Ele pôde curar em nome do Senhor Jesus. Ele teve ali entre os 12, olha que privilégio, você ser o íntimo de Jesus, gente. Foi tremendo. Pedro, Tiago e João, ele andava com o Senhor Jesus, olha que privilégio. Que tremendo. E nós também podemos ser esse amigo íntimo. Eu quero ser íntimo do Jesus. Quem aqui quer ser íntimo? Louvado seja Deus, nós somos amigos do Senhor, como diz o louvor. O Senhor, Ele sente assim a saudade de nós orarmos mais, de nós falarmos mais com Ele, de termos um relacionamento firmado sobre a rocha. Pedro, o nome dele era Simão e passou a ser Pedro. Pedro quer dizer Petros, que significa pedra. Mas não é porque ele tem um coração duro, enrijecido, nada. Porque algumas pessoas têm essa visão e não é. Pedro é porque é um nome firmado sobre a rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso que Deus mudou o nome dele até para Pedro. Porque ele é rocha. Quem aqui é rocha? Aleluias, pode vir o que vier, mas você vai estar ali firme. Firme sobre a rocha. O processo está nos habilitando a viver o propósito. Jesus reconhecia o dele. E nós temos que também reconhecer o nosso. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então você tem que sair daqui na certeza do seu propósito aqui de salvação. O plano sobre a sua família. Você tem que sair daqui convicto disso. Não vai sair na dúvida, amém? Nós vamos falar agora das qualidades de um cristão. No capítulo 5, 6 e 7, eu vou explicar aqui de uma forma que vocês vão compreender e vocês vão falar, vão ler, vão me prometer que vai ler sempre? Glória a Deus. Porque assim, sempre que nós somos carne, amados. Nós somos carne. Então nós temos que alimentar o nosso espírito para ficar, né, porque vai ser sempre uma batalha espiritual. E o versículo 5, 6 e 7, eu falei assim para o meu esposo, estudando, está a nossa vida cristã todinha ali. E cego daquele que não vê. No versículo 5, Pedro está falando que nós temos que ter essas características de manter a fé, a virtude. Pode acompanhar, tá bom? Versículo 5. Manter a sua fé, a virtude, e a virtude é o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que fala a palavra? Manter a nossa fé, a virtude. Como assim, evangelista Joyce, manter? Quando se fala de fé, já me vem aquela mulher do fluxo de sangue em mente. Todos conhecem a história, certo? Está lá nos livros sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Retratam sobre a história dessa mulher. Essa mulher, ela sofre de uma enfermidade há 12 anos. Ela já gastou todos os recursos, não tem mais o que fazer. E apenas um toque de fé, essa mulher é curada. Porque nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. Eu tenho fé que Jesus está aqui, Ele tem um plano de salvação para você e para a sua família. E é isso que eu acredito. É essa fé que eu estou hoje. Tanto que por isso que eu vim com essa mensagem hoje. Esse é o plano de Deus. Então, quando o Pedro está falando aqui, manter a fé, a virtude, nós temos que manter o que nós acreditamos, que é a nossa fé, e a nossa conduta cristã. Nós temos que ter condutas de Cristo. Por onde nós passarmos, nós temos que ser a representação de Cristo. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa, a qual eu estou evangelizando, e ela falou assim: Joyce, eu gosto muito de conversar com você.
porque você é uma pessoa que me traz a paz. Eu falei, amém.